sua Bíblia para nós meditarmos na palavra de Deus, no trecho que foi lido, não é? 1 Timóteo, capítulo 4. Teve primeiro conselhos de Paulo a Timóteo, e esse texto está na parte que fala da fidelidade e diligência no ministério. Eu disse na sexta-feira passada, os conselhos de Paulo a Timóteo não serviram só para ele. O Espírito Santo se agradou tanto dessa carta, que o velho pastor mandou para o seu filho na fé, Timóteo, certamente na cidade de Éfeso, que dentre tantos livros que foram escritos naquela época, esta carta entrou no rol, na lista dos livros considerados canônicos ou inspirados ou santos, viu? Então, uma carta que um pastor mandou para um jovem serviu para a igreja toda, no mundo inteiro até hoje, e servirá até a volta de Jesus. Então ele mandou dizer para aquele jovem: olha, Timóteo, faz assim, viu? Aí falamos na sexta-feira passada: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, não é? Na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Falamos sobre isso durante 3 sexta-feiras. E hoje o tema é: persista em ler. Conselho de Paulo a Timóteo: persista em ler. Porque o verbo persistir quer dizer permanecer, não é? Continuar fazendo alguma coisa. Persista, ter persistência, não é? Não desanimar, não parar, isso é persistir. Persista em ler. Ler é uma coisa muito interessante. Irmão, você pode ouvir muitas mensagens e se edificar, mas quando você lê a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Por exemplo, eu estou falando para vocês aqui, e Deus pode e falará por mim, porém, quando você lê a Bíblia, Deus vai falar com você na fonte original de sua revelação. Deus fala com o crente através da palavra, não tenha dúvida. Pessoas estavam desanimadas, mas quando leram a Bíblia, Deus falou por um trecho, o Espírito Santo, e ele se animou. Pessoas estavam em pecado, praticando coisas erradas, mas abriram a Bíblia e Deus falou com ele. A Bíblia é o espelho da alma. Você lendo a Bíblia, Deus lhe mostra como vai a sua situação espiritual, não é? Tanto homens como mulheres, não é? Principalmente as mulheres gostam de ir no espelho. Você quer ver uma irmã não gostar? Ela vai num banheiro que não tem espelho. Puxa, meu Deus, que falta, né? Falta um espelho aqui. Os homens não. O homem vai no banheiro, quer saber lá de espelho, quer saber lá para o que vai fazer, acabou. A mulher não. Ela gosta de olhar como é que está o cabelo, como é que está a roupa, não é verdade? Pois bem, a sua alma não se impressiona com o espelho. A sua alma se impressiona com o espelho da alma, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra como vai a situação espiritual, suas vestiduras espirituais. Então, quando se lê a Bíblia, Deus mostra se as suas vestiduras espirituais estão brancas, estão limpas, estão puras ou tem sujeira, não é? Jesus disse aos discípulos em João capítulo 15: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra limpa o crente, irmão. A palavra limpa o coração, viu? Então o crente que não lê a Bíblia, as sujeiras vão aumentando, a sujeira vai aumentando, e ele nem percebe. Daqui a pouco é tanta sujeira que para tirar vai ser difícil. Já viu quando a coisa é uma sujeirinha simples, né? Você limpa facilmente. Mas tem sujeira, irmão, no chão, ou na mesa, ou na pia, ou em algum lugar, que só vai com muito sabão, com muito detergente, não é verdade?
e dá trabalho, não é verdade? É escova, é escovão, é pano, é tanta coisa, porque a sujeira é grande. E olha, e quando o crente está muito sujo, aí Deus, para limpar ele, às vezes tem que ser uma escova bem grossa. Uma escova bem grossa. Tem crente que só se limpa quando Deus passa a escova pesada da tribulação. O camarada geme, aí diz: meu filho, mas aqui está sujo demais, eu tenho que limpar. Viu? Tem hora que além da limpeza, Deus precisa arrancar um tumor, fazer uma cirurgia. Então leia, persista em ler, irmão querido. Tem crente que não lê. Você sabe que nós temos já há mais de 3 anos implantado grupo no WhatsApp de amigos da Bíblia, aqui no Templo Sede, e cada congregação, cada setor pode criar o seu grupo de amigos da Bíblia. O que é bom para a nossa vida espiritual pode e deve ser imitado. Então crie um grupo de amigos da Bíblia, ou leitores da Bíblia, não é? Porque esse grupo leva as pessoas a ser estimuladas a ler a Bíblia. Graças a Deus, no Brasil, as estatísticas mostram que os evangélicos são mais leitores do que a média do brasileiro no total. Os crentes leem mais do que a maioria dos brasileiros. Ora, se você for um leitor da Bíblia, você pode dizer que você é um campeão de leitura. Você lê a Bíblia toda durante o ano, irmão, você quando chegar em dezembro terá lido 66 livros. Um grande leitor no Brasil, dos livros seculares, eles leem no máximo, em uma média, de 8, 10 livros por ano. Aí o crente pega a Bíblia e lê 66 livros. É leitura ou não é? É muita leitura. Claro que tem livros aqui que são bem pequenininhos, com 2 páginas, mas se você dividir os 66 livros da Bíblia, digamos por 10, você vai encontrar o quê? 6 livros, aliás, se você for dividir as páginas, que agora nem me lembro quantas páginas são, mas você terá lido pelo menos 10 livros no ano, se fossem livros comuns. Mas importa que cada livro na Bíblia tem o seu valor, tem o seu objetivo, tem o seu propósito. Mesmo que ele tenha só 2 páginas, enquanto o outro tem 15 páginas, 20 páginas, não importa, né? Os salmos são muitas páginas, mas Paulo dizia a Timóteo: persista em ler. E aqui o conselho era para Timóteo como obreiro. Irmão querido, eu não acredito que aqui em Parnamirim, não vou nem perguntar, eu não vou perguntar para não causar constrangimento. Não vou perguntar. Mas há uma estatística que diz que no Brasil, 60% mais ou menos, 57% dos pastores do Brasil nunca leram a Bíblia toda. Não é durante o ano não, na vida toda de pastor, nunca leram a Bíblia toda. Me desculpe, irmãos, esses pastores estão falhando muito em sua vida. Estão com um ministério deficiente diante de Deus, porque não amam a palavra de Deus, não leem a Bíblia, não é? Não lê a Bíblia, a leitura é o que enriquece o conhecimento. Nas escolas hoje tem uma chamada sala de leitura, não é? Onde os alunos do ensino fundamental são levados para ler livros, uma pequena biblioteca. Tem até uma irmã daqui que cuida de uma dessas salas de leitura, porque sem ler você fica uma pessoa desinformada, sem conhecimento, que ignora muita coisa. Vá comigo para o Apocalipse, livro do Apocalipse, lá no final da Bíblia, irmão. Apocalipse, último livro, e você vai comigo para o capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 3. Por favor, leiam comigo, como eu tenho pedido, não é? Quando eu disser 1, 2, você lê comigo. Apocalipse 1 e 3.
Todos com a Bíblia aberta, vamos lá. 1, 2. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A palavra bem-aventurado quer dizer muito feliz. Em relação à palavra de Deus, o próprio Jesus falou para João dizer às igrejas 3 coisas. Bem-aventurado o que lê, é a primeira coisa. Primeira coisa, normalmente os crentes primeiro ouvem para ler depois, mas Jesus está dizendo, primeiro leia. Bem-aventurado, muito feliz aquele que lê a palavra, os que ouvem as palavras desta profecia, da Bíblia, da palavra de Deus, e guardam as coisas que nela está escrito. Quer dizer, ler, ouvir e guardar, viver. Ler, ouvir e guardar a palavra. Deus quer que nós façamos isso. Sejamos leitores assíduos, permanentes da Bíblia Sagrada. Porque quando você lê a palavra, irmãos, a Bíblia, eu sempre digo, a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, não são apenas categorias gramaticais. Substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, não sei o que, entendeu? Não é só isso não. Jesus disse, as palavras que eu vos digo, são espírito e vida. Nenhuma outra palavra no mundo tem essas duas características, ser espírito, ser vida. Então você lê a Bíblia, meu irmão. Paulo dizia, persista em ler. Ele dizia para Timóteo, primeiro, ler a palavra de Deus. Depois, em outra ocasião, ele dizia, traga os livros, traga os pergaminhos. Paulo era um homem poliglota, falava 4 línguas, não é? Falava grego, hebraico, latim e aramaico. Por isso ele era um fariseu famoso, era um doutor da lei, doutor dos gentios, não é? Por isso que, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu nada menos do que quantos? 13. Já pensou? Por que Pedro não escreveu tudo isso? Porque Pedro não era um homem que falasse tantas línguas, não era um homem de uma instrução tão aprofundada quanto o apóstolo Paulo, mas Deus usou Pedro, não é, de maneira poderosa. Então ele pode usar o doutor e pode usar o de nível médio, o do ensino fundamental e o analfabeto. Para Deus não importa o seu nível de instrução, importa a sua comunhão com Ele, importa o seu relacionamento com Ele. Não é verdade, irmãos? Tem teólogo que até hoje nunca entendeu bem o Apocalipse, mas eu estava no Ceará, quando eu era sargento do exército, fui servir ali, meu primeiro quartel foi lá, bem novinho, 18 anos. Encontrei um irmão, que ele deu um testemunho. Irmãos, eu quando li o Apocalipse, eu não entendia nada, mas ele lia, aquelas figuras, não sei o que, aquele chifre, aquele diadema, aquelas bestas, não sei o que, ele ficava confundido, e perguntava a pastor, o pastor dizia, não, isso aí é figurado, não sei o que. Aí ele disse que passou de joelho, lendo o Apocalipse, de joelho, e em jejum, imagine, lendo o Apocalipse de joelho e em jejum, durante 30 dias, e ele disse, quando eu terminei, Deus tinha me mostrado todo o significado de todas as coisas no Apocalipse. Dê glória a Deus por isso. Deus revela. Então, se você lê a palavra, Deus vai se revelar para você. Deus vai se revelar, não é? Para você. Nós o incentivamos que faça o nosso curso de teologia uma vez por mês, não é? Aqui na nossa escola teológica, somente um sábado à tarde, um pouquinho do sábado à noite e o domingo de manhã, só isso uma vez por mês. É um estudo por módulo, semipresencial. Você só está presente uma vez por mês, o resto você estuda em casa, de acordo com o seu tempo, com o seu ritmo, essa coisa toda. Mas você precisa ler, viu? Precisa ler.
Você lendo a palavra, lendo bons livros que falam das coisas de Deus, você vai crescer no conhecimento. Vá para 2 Pedro comigo. Segunda epístola de Pedro, não é? Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3. O apóstolo Pedro aqui, meus irmãos, já num texto que ele fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Fala muita coisa boa, não é verdade? Aí no versículo 18 ele diz, 3:18, leia comigo, 1, 2, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes crescei na graça e no conhecimento. Olha, no meio pentecostal, nós fazemos parte dele, tem crente que só quer crescer na graça, irmão. Só quer crescer na graça, quer crescer na graça. É crescer em oração, é crescer em jejum, é crescer no louvor, é buscar os dons espirituais. Isso é muito bom. São 9 tipos de dons. 9 tipos, mas não são 9 dons não, porque os dons de curar são ilimitados. Então são 9 tipos de dons. Então tem gente que busca, não é a maioria não. Existe alguém, uma minoria que gosta de buscar os dons e não está errado. Mas no meio desses que buscam os dons, tem aqueles que não buscam crescer no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito importante, irmão. Se você não crescer nesses dois aspectos, você estará um crente deficiente. Você crescer só para o lado da graça, para o lado de profecia, de dons, acaba você virando um crente fanático. E pior, nem percebe, às vezes é tentado querer que achar que é superior aos outros. Quem não conhece a Bíblia, entende muitas vezes que uma irmã que tem profecia, ou um irmão, é superior. Não, senhor. Ninguém é superior a ninguém. Em Cristo todos somos iguais. Custamos o mesmo preço, temos o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo Espírito, a mesma palavra. Ninguém é maior. Agora, alguém pode conhecer mais. Por quê? Porque lê, porque examina, porque pesquisa a palavra. Conhecer mais uma coisa, não quer dizer que é maior. Não. Antes crescer na graça e no conhecimento. Por isso, quando alguém vem às vezes com profecia para mim, pastor, Deus mandou dizer isso, assim, assim e tal. Eu digo, muito bem, meu irmão. Então eu peço a você que ore para Deus me fazer entender esta mensagem que você está me dando, que às vezes eu não entendo logo, não é? Deus já me falou por muita gente, profetas e profetisas, a maioria se cumpriu, outras não se cumpriram. Por quê? Porque não era de Deus. A Bíblia diz a regra para saber se o profeta é de Deus. Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 28, quando um profeta falar em meu nome, e a profecia se cumprir, é porque eu, o Senhor, falei. Mas quando ele falar em meu nome, e não se cumprir, é porque eu não falei. Esse profeta usou de soberba, de orgulho, e Deus disse que vai requerer dele, porque diz, maldito aquele que toma o nome do Senhor em vão. Entendeu, meu irmão? Tem um irmão que mandou umas profecias para mim, acho que mandou para vocês também, uma profecia numa carta, meu irmão. O homem diz tanta coisa, foi me entregar lá no meu gabinete uma carta. Dentre outras coisas, ele disse que Deus revelou que ele vai ser o meu substituto. Está escrito lá. Como eu sei que ele não está assim bem, né, do seu pensamento, está bom mesmo, Deus te abençoe, vou orar por você, está certo? Para Deus te abençoar. Por quê?
você vai comparar aquela profecia com o padrão da igreja, é a Bíblia. Não bate, não bate, não bate. Uma vez umas moças da igreja lá em Natal, quando eu dirigia a mocidade, entraram no caminho de fanatismo, irmãos. Por quê? Porque não leram a Bíblia. Se dedicaram tanto à oração, tanto ao jejum, a viagens numa Kombi do pai de um dos meninos lá, para aqui e para acolá, fazendo vigília e tal, e pregando, e olha, era um movimento tão grande aquele. Mas eles saíram naquele movimento, não falaram comigo, que era o dirigente, não falaram com o pastor da igreja, já começou errado. Já começou a passar os pés pelas mãos. Criar trabalho sem a liderança da igreja saber. Por quê? Não leram a Bíblia. Não leram. E vamos para aqui e para acolá. Aí, um dia o irmão disse, pastor não era pastor não, era presbítero, Marinaldo, aquela turma está dizendo que o senhor é carnal, porque o senhor não aceita profecia. Eu aceito profecia. Quando eu tive doente 3 anos, foi o período que Deus mais falou em profecia para mim. Eu anotava tudinho, quem dava profecia, qual a data, qual a hora, o assunto, não é? Eu tenho um memorial, eu valorizo profecia. Agora, o que eu não dou valor é meninice, cavilação, profetada. Isso eu não dou valor não. Por quê? Eu não vou dizer que sou doutor na Bíblia, não, senhor. Sou mestre na Bíblia, não me considero. Agora, eu sou estudioso da Bíblia, sou. 46 vezes lendo a Bíblia toda, viu? É porque eu sou um estudioso da Bíblia. Então, ninguém vem com cavilação, porque eu tenho o padrão. O Espírito de Deus me lembra, não, isso aqui não está batendo, não. Isso aqui não está batendo, isso aqui não... Por quê? Porque eu leio todo dia. Tem coisa até hoje que eu não sei o que é. Tem uma interrogaçãozinha ali, né? Aí vai, passa os anos, um dia o irmão está pregando, aí Deus me... Está vendo aquela dúvida que você tem? Está aí, olha. Eu dei ao meu servo a explicação. Aí eu vou lá, opa, aqui Deus está falando, não é verdade? Então persista em ler, meu irmão. Se esforce para ser um leitor da Bíblia. O grupo de WhatsApp, amigo da Bíblia, é um estímulo para ler a Bíblia. Tem irmão de outros estados do Brasil que me escreveram, pastor, me coloque nesse grupo. E eu coloco. Assim como o grupo do culto doméstico, tem gente de outros lugares, pastor, eu soube que tem esse grupo aí, me coloca aí. E eu coloco, e eu fico feliz, vejo o nome dele lá. Fez o culto doméstico, fulano e família, fulano e esposa, etc, etc, não é? Então persista em ler, porque só lendo você adquire conhecimento. Conhecimento, ninguém te enrola. Ninguém te enrola. Se você lê a Bíblia, sabe? Outra coisa, você lendo a palavra, você persistindo em ler, ser um leitor assíduo, o inimigo não vai te vencer com facilidade, não vai lhe vencer não. Quando ele vier com uma conversa, você diz, olha, Satanás, está escrito. Aí você cita o versículo. Ele tem medo, porque a palavra, Jesus botou ele para correr somente com a Bíblia. 3 vezes o inimigo tentou Jesus. Na última, Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. E já, pá. Leia, culto doméstico, todo dia você lê um pequeno texto com a sua família. Aquele pequeno texto que você lê, não lê demais não, porque um culto doméstico não deve passar de meia hora, não é? É 20 a 30 minutos, não é verdade? Você canta um hino ou 2, se alguém tocar é melhor, certo, né? E depois lê a Bíblia, aí o pai de família e a mãe, que são sacerdotes do lar, dá uma explicação sobre aquele texto, pergunta o que foi que o filho entendeu, o que foi que a filha entendeu, leu a Bíblia. Agora, pedido de oração, cada um pede oração, depois cada um ora. Já hoje eu disse a uma irmã, depois do culto, você conversa com sua família, pergunta como vão as coisas, né? Como vai a escola, como vai o namoro,
e tal, os amigos, etc. E tal. Então o conselho de Paulo para o jovem Timóteo serve para nós. Persiste em ler. Bem-aventurado o que lê, o que ouve, o que guarda as palavras deste livro, desta profecia santa, de glória a Deus. Leia, meu irmão, seja um leitor assíduo da Bíblia Sagrada. Leia bons livros também, não é? Leia bons livros. Cuidado para não pegar qualquer livro na livraria ou na biblioteca, não é? Pegou um livro, veja qual é a editora, veja de que igreja é. Se tiver dúvida, manda para o WhatsApp: pastor Rinaldo, eu estou com vontade de comprar um livro assim na livraria, o que é que o senhor acha? Bota a capa dele lá, tira foto, que eu posso examinar na internet e responda a você, não é? Vários irmãos têm pedido pelo WhatsApp: pastor Rinaldo, me indica um livro aí, assim, para uma pessoa do meu trabalho que quer ler um livro e tal. Eu vejo na biblioteca, não é? E mando o título do livro, a editora e até o preço para a pessoa comprar. É muito bom ler. Um povo que lê é um povo, meus irmãos, sábio. Povo que não lê é um povo alienado, viu? É alienado, um povo que não lê, não tem leitura, entendeu? Por isso no Brasil está nos piores lugares do mundo em educação, resultado do legado maldito daquela era trágica que o Brasil viveu. Não, pastor, foi a melhor era para mim, foi, você ter sua casinha, seu filho estudando, mas para o Brasil foi uma desgraça, foi uma maldição, né? No programa PISA, programa que examina alunos no mundo todo, o Brasil ficou lá na rabeira, lá no final, no dos piores. Tem muita gente analfabeto funcional no Brasil. Por quê? Porque Paulo Freire, aquele desgraçado, né, inventou um tipo de pedagogia, sabe como era o nome da pedagogia na época lulopetista? A pedagogia do oprimido. Então, para ele, todo mundo, a grande massa era oprimida pelo Estado, não sei por quê. Então, os alunos não podiam ser reprovados, não. No meu tempo de aluno do ensino primário, na época primário, né? Primário, ginasial, científico, agora ensino fundamental, tal, ensino médio, superior. Então, no meu tempo, era reprovado. Fazia exame, se não passasse, aí ia fazer uma prova de recuperação, tinha essa chance. Se não passasse, ficava reprovado, repetia o ano. Então os pais não queriam ver seus filhos repetindo, estimulavam, ensinavam, pagavam alguém para dar o reforço, etc. Essa era negra que passou aí, não, é proibido reprovar. É proibido reprovar. E aí, passava de qualquer jeito. Então tem um analfabeto funcional. Sabe o que é analfabeto funcional? Lê um texto, mas não sabe explicar. Ele lê, aprendeu a ler, mas não sabe explicar, não entende. E a maioria dos estudantes do Brasil, até da universidade, irmão. Universidade. Meu amigo, em matemática nós fomos piores ainda, numa avaliação do mundo. Dia desses perguntei à irmã, irmã, 8 vezes 7, eu disse: espera aí, pastor. Minha irmã, peraí, você não sabe não, minha irmã? Eu perguntei só para ver se você dizia 56. Ah, pastor, por quê? Porque não estudou. Não estudou. Meu pai sentava comigo com a tabuada, sabe? Vamos lá, vou cobrar de você, vamos lá. Tabuada de 7. Aí eu dizia para ele: diga aí a tabuada de 7, decorado, irmão, não é que eu estou olhando não. Aí eu começava: 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 8, 56, e 7 vezes 9, 63, tá bom? A de 8, aí eu errava e dizia: vai estudar de novo. Não, pai, continua daqui não, senhor, vai estudar de novo, mais meia hora. Eu doido para ir brincar. Não, vai estudar. Meu pai não tinha curso em escola, ele aprendeu autodidata, mas foi meu primeiro professor. Quando eu me matriculei na escola da base,
Por isso que eu dou valor à escola militar, do estilo militar. Eu quero ver aqui em Parnamirim uma, e se eu puder, eu vou ajudar a implantar outra. Viu? Eu estudei na escola Almirante Ari Parreiras, dentro da base naval, fardadinho, uma camisa branca, uma calça caque, e de tênis. Viu? Estudei lá na escola Almirante Ari Parreiras. Entrava em forma para entrar na classe. Na classe, quando o professor chegava, a gente se levantava. Bom dia, professor. Bom dia. Pode sentar, pode sentar. Entrava em forma. Toda semana hasteava a bandeira nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ninguém se depravou por isso, não. Todos saíram meninos bem formados, com educação, respeitando a autoridade, disciplina e aprendendo todas as matérias. Agora na escola por aí, que eu espero que mude, né? Uma bagunça geral. Menino dando em cara de professor, bufete em professor, metendo facada, se prostituindo. Uma irmã disse: pastor, na escola do meu filho, a droga, colégio estadual aqui, a droga é direto, tem gangue lá dentro. E a diretora acuada. Por quê? Porque isso não é educação, meu irmão. Isso não é educação. Entendeu? Não. Isso é uma fachada de sistema educacional. Uma vergonha para o nosso país. Ser um dos piores lugares do mundo em educação, em matemática. Que coisa vergonhosa. Não é verdade, irmão? Um dia uma professora me disse: pastor Elinaldo, aqui em Parnamirim, colégio estadual também, um menino passou 3, 4 meses sem vir para a escola. Viu, Elenay? 3, 4 meses o meninozinho não veio para a escola. Aí tirou 0 na prova. Tirou 0, podia. Aí o pai, que era traficante, mandou dizer à professora: a senhora passe o meu filho, põe a nota, senão a senhora vai se arrepender. Ameaçou. A professora, serva de Deus, foi a diretora. Professora, o menino não veio à prova, que eu posso fazer? A diretora disse, com medo também: mulher, coloca uma nota aí, porque esse homem pode pegar você aí e te matar. Que vergonha! Isso é uma vergonha para um país. Não, meu irmão, onde tem educação é diferente. É educação, não é doutrinação, nem esculhambação, não. Sexo na escola, prostituição, droga, patifaria, tudo, não, senhor. Então, persiste em ler, para você não ser um analfabeto na Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, ouça a Bíblia e viva a Bíblia, amém, meus irmãos? Então, leia a Bíblia. Queremos ver essa igreja com leitores da Bíblia. Então, ficamos aqui nesse primeiro ponto do versículo 13, né? Persiste em ler, leia. Comece a ser um bom leitor da Bíblia. Pode ler jornal, pode ler revista, pode ler, na internet hoje se lê muita coisa, não é? Glória a Deus.